Existe uma mulher na Bíblia cuja história é tão violenta que até hoje os historiadores não sabem ao certo se foi heroísmo ou assassinato. Ela vivia em uma tenda. Ela não era guerreira. Ela não era soldada. Ela era apenas uma mulher comum em tempos de guerra. Mas em uma única noite, ela matou um dos maiores generais de Israel, usando um prego de tenda e um martelo. Seu nome era Jael. E sua história questiona tudo o que você pensava sobre moralidade, heroísmo e o que mulheres são capazes de fazer. Hoje você vai descobrir por que Jael é celebrada como heroína e por que deveria ter pesadelos com sua história. Estamos em torno de 1125 a.C. O povo de Israel acabava de sair do Egito. Eles estavam tentando conquistar a terra prometida. Mas havia um grande problema. Jabim, rei de Canaã, tinha o exército mais poderoso da região. E seu general, Sísera, era praticamente invencível. Sísera tinha 900 carros de ferro. Pense no impacto psicológico disso. Carros blindados de ferro, puxados por cavalos furiosos, com soldados armados disparando flechas. Israel tinha escudos e paus. Israel estava perdendo a guerra. Mas então Deus chamou uma juíza chamada Débora. Débora era uma mulher profetisa que liderava Israel, e ela recebeu uma mensagem direta de Deus. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em tua mão. Débora convocou um general chamado Baraque para montar um exército, mas Baraque tinha medo. Ele pediu que Débora o acompanhasse. Débora concordou, mas avisou: a glória desta vitória não será sua, será de uma mulher. Baraque não entendeu o significado dessas palavras. Ele pensava que Débora estava falando de si mesma. Ele estava errado. A batalha foi épica. Israel, apesar de estar em desvantagem numérica, atacou Sísera e seu exército. E algo milagroso aconteceu. Deus enviou chuvas torrenciais que transformaram o terreno em lama. Os carros de ferro de Sísera, que eram uma vantagem em solo seco, se tornaram uma prisão de metal na lama. Eles não conseguiam se mover. Os cavalos panicamente disparavam em todas as direções. Soldados eram jogados para fora e pisoteados. Israel venceu. Sísera viu que tudo estava perdido. Ele pulou de seu carro e fugiu, a pé, em pânico. E então ele viu uma tenda. A tenda de Jael. Jael era a esposa de Éber, um quenita. Os quenitas tecnicamente não eram aliados formais de Israel, mas também não eram inimigos. Eram neutros. Então Sísera pensou que seria seguro. Ele correu em direção à tenda gritando por ajuda. Jael saiu de sua tenda. Aqui está a primeira coisa que você precisa entender sobre Jael. Ela não era uma mulher fraca. Ela era uma mulher de tenda. Isso significava que ela passava o dia inteiro fazendo tarefas que exigiam força extrema. Cravava pregos, puxava corda, construía e desmontava abrigos pesados. Jael era forte, muito forte. Sísera a pediu água. Jael ofereceu leite. O leite era melhor para hidratar alguém exausto. Sísera bebeu tudo. Depois pediu para ficar no quarto interno da tenda enquanto descansava, pedindo-lhe que ficasse de guarda à porta para avisar se alguém se aproximasse. Aqui está o momento crucial. Jael sabia exatamente quem era Sísera. Ela sabia que ele era o general que havia perseguido Israel. Ela sabia que seu próprio povo estava em guerra. E ela ofereceu hospitalidade a um homem que era tecnicamente um inimigo. Mas Sísera estava exausto. A adrenalina da batalha havia desaparecido. O leite quente o acalmou. Ele caiu em sono profundo. Enquanto Sísera dormia, Jael fez uma decisão que mudaria a história. Jael saiu da tenda. Ela foi buscar uma das ferramentas mais comuns de seu trabalho diário: um prego de tenda. Pregos fortes, cravados para manter as tendas de pé. Ela também pegou um martelo. Agora imagine a cena. Uma mulher, em silêncio total, segurando um prego e um martelo, entrando na câmara interna da tenda, vendo Sísera em sono profundo, desarmado
confiando na hospitalidade de sua anfitriã. E então ela o matou. Ela colocou o prego na têmpora dele, e com um golpe do martelo, o prego perfurou seu crânio. Sísera morreu instantaneamente. Ele nem despertou. Um dos maiores generais de Canaã foi morto enquanto dormia, por uma mulher que oferecia água e hospitalidade. Quando Baraque chegou à tenda procurando por Sísera, Jael o encontrou. Ela o levou para dentro e mostrou o corpo do general, morto. Seu inimigo, destruído enquanto dormia, pela mulher que havia oferecido proteção. Aqui está onde a história fica complicada. A Bíblia celebra Jael como heroína. Ela é mencionada em cânticos de vitória. Débora canta sobre ela. Bendita seja Jael entre as mulheres da tenda, seja ela bendita. Mas há algo profundamente perturbador em como ela realizou esse ato. Sísera confiou nela. Ele pediu ajuda a ela. Ela ofereceu hospitalidade. Em todas as culturas antigas, a hospitalidade era sagrada. Era um contrato de proteção entre anfitrião e hóspede. Violar essa confiança era uma das piores coisas que você podia fazer. Jael violou esse contrato. Agora, há um argumento para a defesa dela. Ela estava salvando seu povo. Sísera havia perseguido a Israel. Haveria mais violência se ele escapasse. Então, tecnicamente, era uma questão de segurança nacional, de proteger as pessoas que ama. Mas não podemos ignorar o fato de que ela enganou alguém que estava fugindo e desarmado. Ela ofereceu conforto para executar uma sentença de morte. Era assassinato ou era justiça? A Bíblia aparentemente decide que era justiça. Jael é celebrada. Seu nome é lembrado com honra. Ela é colocada entre as grandes mulheres de Israel. Mas, se pensarmos profundamente, sua ação estabelece um precedente perturbador. Se você pode enganar alguém oferecendo falsa hospitalidade, se você pode executar alguém enquanto ele dorme desarmado, desde que a causa seja justa, então aonde terminam os limites da moralidade? A história de Jael não é sobre vilania óbvia. Não é sobre uma rainha assassina como Atalia. É muito mais insidiosa que isso. Jael representa algo muito mais perigoso. A capacidade de todos nós justificarem ações terríveis em nome de uma causa que acreditamos ser justa. Ela é celebrada como heroína porque sua causa era justa. Israel era oprimido. Sísera era um inimigo. A morte dele era necessária para a libertação de um povo. Tudo verdade. Mas o método importa. A traição importa. A violação de confiança importa. E Jael nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Qual é a diferença entre heroísmo e assassinato? É realmente apenas a causa? É realmente apenas se você ganhar? Se Sísera tivesse escapado, se Israel tivesse perdido a guerra, se mais pessoas tivessem morrido, Jael teria sido chamada de traidora? De assassina? Ou ela continuaria sendo considerada heroína porque sua intenção era pura? A história de Jael nos ensina que nem toda a ação violenta é errada se a causa é justa. Mas também nos ensina que devemos ser muito cuidadosos sobre quando e como justificamos ações que violam confiança, que enganam, que exploram a vulnerabilidade de alguém. Jael foi uma mulher ordinária que fez algo extraordinário. Ela era fraca contra alguém que parecia invencível. Então ela usou inteligência, engano e a violação de um contrato sagrado para alcançar seu objetivo. E para isso, a história a celebra. Mas quando você dorme em uma tenda à noite, em um mundo onde isso é possível, você deveria se sentir confortável? Ou deveria ter medo? Talvez a resposta seja que Jael nos força a reconhecer que a linha entre heroísmo e vilania é muito mais fina do que gostaríamos de acreditar. A história de Jael é uma das mais complexas, mais perturbadoras e mais moralmente ambíguas da Bíblia. Ela não é um vilão claro, mas também não é uma heroína simples. Ela é uma mulher que fez o que precisava ser feito, e por isso será lembrada para sempre. Mas a pergunta que ela nos deixa é: se você fosse Jael, o que teria feito? E mais importante,
seria considerado heroísmo ou assassinato.